Bom, então hoje nós vamos começar um capítulo novo aqui no Missionários, né? Capítulo 12, que é preparação de experiências. No capítulo anterior, nós finalizamos aquele capítulo que se chama intercessão, que mostrou como é que muitas vezes acontecem, né, os nossos pedidos, as nossas orações e de que maneira que a espiritualidade consegue ajudar. Sempre ajudam, mas nunca é exatamente como nós imaginamos que isso deve acontecer, porque eles têm conhecimento maior da situação. E agora esse capítulo ele vai começar a falar um pouco sobre a reencarnação, sobre projetos de reencarnações. Então essa preparação de experiências são as experiências de novo numa nova vida na Terra. Então é muito interessante esse capítulo, tem muita coisa legal. Nós não vamos conseguir fazer ele inteiro, também é um capítulo longo, mas vamos lá. Dispunhamos, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica que me saudou igualmente, demonstrando grande apreço e carinho. Serei breve, disse ele ao meu instrutor, o que o atendia solícito. O tempo não me permite longas conversações. Então a gente já vê que o Alexandre, a gente já sabe, né, que é um espírito de uma hierarquia mais elevada, né, nessa ascensão espiritual de luz. E esse irmão que vem pedir ajuda aqui também é alguém de um nível elevado, como fala, elevada expressão hierárquica. Quando a gente estuda a escala espírita, no livro dos espíritos, a gente vê que existem inúmeras gradações. Então aqui nós estamos falando de espíritos mais elevados do que o André Luiz está acostumado a nos relatar. E aí a gente já percebe, né? Esses espíritos mais evoluídos, eles não perdem muito tempo com algumas coisas. Então eles vão, como ele falou, eu não tenho tempo porque temos compromissos e eu vou direto ao ponto. Então ele foi pedir ajuda do Alexandre. Mais uma pessoa pedindo ajuda do Alexandre, né? E modificando a expressão fisionômica, acentuou: Lembra-te de Segismundo, nosso velho amigo? Guardem esse nome, porque esse nome fica como exemplo de muitas coisas que a gente aprende no Espiritismo, né? O exemplo dessa nova, essa preparativo aqui para uma reencarnação, no caso do Segismundo, que no caso era amigo do Alexandre e desse senhor que veio procurá-lo, né? Então, você se lembra do Segismundo, nosso velho amigo? E aí o Alexandre responde: Como não? Redarguiu o interpelado. Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Então, são pessoas que conviveram, que são amigos e devem favores, inclusive, como o Alexandre fala, né? Todos somos devedores de favores uns dos outros, isso é fato. Mas aqui o Alexandre demonstrando então que ele é um velho conhecido dos dois. E aí o senhor que veio pedir o auxílio do Alexandre falou: Pois bem, tornou o visitante. Segismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. Então, olha isso, o Alexandre, apesar de ser capacitado para muita coisa, ele não é especialista nos trabalhos que acabam planejando ou cuidando de uma nova vida aqui na Terra, né, que é a reencarnação, mas ainda assim o amigo veio pedir uma colaboração meio urgente no caso desse Segismundo. No entanto, então, apesar do Alexandre não ser especialista nisso, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. Então, por o Alexandre ser de uma elevada posição, né, espiritual e amigo tanto do que está pedindo, quanto do Segismundo, que provavelmente está planejando ou tentando voltar para uma nova encarnação, esse amigo chamou o Alexandre. O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou. Não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, então olha para a gente começar a entender o quadro
de uma alma, né, de um espírito desencarnado ou não. Nós sabemos que nós temos muitas qualidades e nós sabemos também que nós temos ainda muitas imperfeições. E o que o amigo está falando, lembrando o Alexandre, falou assim, ó, o nosso amigo, apesar, né, da generosidade grande que ele tem, assumiu compromissos muito sérios no passado. Então, Segismundo tem uma pessoa boa, provavelmente tem o seu lado positivo, mas que tem sérios compromissos do passado, da última encarnação dele. Sim, sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória. Então, olha isso, falando que o drama, tudo aquilo que provavelmente foi onde ele se comprometeu, o Alexandre se lembra muito bem desse episódio, desse fato, e então vamos ver o que agora eles têm mais para dizer para a gente. Segismundo, presentemente, prosseguiu o outro, voltará ao rio da vida física. Então, aqui agora já fica claro para a gente novamente. O Segismundo está realmente voltando para uma nova encarnação. A situação assim o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao resgate preciso. Então, ele tem um débito do passado e ele tem um resgate a fazer e eles querem ajudá-lo nesse sentido. Segundo está informado, quer dizer, segundo o Segismundo está informado com relação a essas pendências do passado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou, em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde muito. E há 4 anos religaram-se nos elos do matrimônio. Então vocês conseguem realmente. Vamos desenhar o que está acontecendo, né? Numa encarnação passada, o Segismundo, a Raquel, o Adelino, um trio que teve um problema sério, que chegou ao ponto, né? O Segismundo provavelmente desviou, né? Provavelmente na questão de afetividade, a Raquel. Então ele tem um compromisso com a Raquel porque ele desviou ela de um caminho. E o Adelino, que provavelmente era o marido da Raquel, porque agora está falando aqui, ó, religaram-se nos elos do matrimônio nessa nova encarnação. E quem matou Adelino? Numa competição armada, quer dizer, provavelmente fizeram um duelo. Então o próprio Segismundo acabou matando Adelino na encarnação passada. Mas isso não quer dizer que o Segismundo ele é uma pessoa que vai ser condenada para a eternidade de sofrimento, como muitas vezes as outras religiões acabam nos ensinando. Ele tem o seu lado cheio de erros, né? Sua vida com esse erro grave, né? Que foi matou alguém, né? Na encarnação passada. E eles todos, de alguma maneira, se conheciam. Tanto esse senhor que está pedindo ajuda para o Alexandre, quanto o Alexandre, que estava convivendo provavelmente com eles ali nessa última encarnação. E então, como é que vai consertar isso, né? Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito. Então, olha como que funciona, para que a gente comece a entender. Então, o que a gente comete hoje, o que a gente prejudica, quem a gente desvia, quem a gente faz algo que acaba criando um vínculo de sentimentos muito ruins, vai ter que ser corrigido mais cedo ou mais tarde. Por isso que Jesus fala, para que a gente consiga corrigir ou se aproximar dos nossos inimigos enquanto é tempo, enquanto ainda nós estamos encarnados. Porque senão depois vai ter que reconfigurar tudo para que isso aconteça mais cedo ou mais tarde. Mas
O fato é que então agora Segismundo vai reencarnar e vai ter que reencarnar próximo, tanto da vítima, a Raquel, que ele desviou, quanto do inimigo, que aí ele julgava como inimigo e matou. Então está sendo planejada uma reencarnação para corrigir esse crime cometido pelo Segismundo. E ele já está informado. O Segismundo, no plano espiritual, já está informado que a Raquel e o Adelino já voltaram há 4 anos e estão já na Terra e já se casaram. Então já se passou um bom tempo, inclusive, né, que eles voltaram. E ele vai regressar à companhia deles no sentido de santificar o coração. Então, onde ele criou problemas, aonde ele manchou, mostrou um lado ainda impuro, ele agora vai reencarnar próximo deles para tentar santificar o que esse coração ainda cheio dessas máculas. Será ele de conformidade com a permissão de nossos maiores. Olha que interessante, tem muita coisa nesse capítulo e talvez a gente vá ter que ir bem devagar. Um planejamento reencarnatório, ele depende de, inclusive, uma organização, uma permissão dos mais elevados para poder aprovar ou não. Então, uma encarnação, para que a gente comece a entender, nunca é ao acaso. Não acontecem acidentes. Ah, eu nasci ali, era para eu ter nascido ali. Não. A programação dele foi toda traçada e os mais elevados na hierarquia espiritual permitiram aquele planejamento. E olha então como vai ser. Ele será, de conformidade com a permissão dos nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Então, para que a gente comece a entender o que às vezes a gente vê de dificuldades entre pais e filhos. Alguns filhos têm muita sintonia, muita proximidade, outras uma certa dificuldade, uma certa aversão. Então, aqui a gente já está vendo um caso de uma reencarnação que o filho foi o assassino do pai numa vida passada. Então, imaginem isso. E aí, com isso tudo planejado, ele vindo nessas condições, todavia, estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O Adelino, que vai ser o pai do Segismundo, espiritualmente está já sentindo e não quer aceitar. Antes de o bebê nem ser concebido. Porque durante o sono, né, a gente sabe que os espíritos se desprendem, recebem aproximações, instruções e tudo mais. E o Adelino, que vai ser o futuro pai, repele a ideia ali no mundo encarnado. Repele-o com calor, como ele fala, né? Ele está firme nessa decisão de que não quer deixar que isso aconteça. Tão logo surgem as horas do sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Então, olha isso. O Adelino, quando dorme, no mundo espiritual, vai tentar atrapalhar esse planejamento que ele vai ter que receber. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. Então, por conta disso, eles estão tendo dificuldade para que aconteça aquela encarnação. E Segismundo? Aí perguntou o Alexandre, né? Indagou o mentor preocupado. Qual a sua atitude dominante? Olha agora, o Alexandre está preocupado em saber, porque o Adelino a gente já está vendo qual é a postura dele. Ele foi assassinado, é natural que ele tenha uma certa dificuldade com aquele espírito que tirou a vida dele. E olha como se não fosse a bênção de uma reencarnação, talvez isso se perpetuasse, sabe por quanto tempo? E agora o Alexandre quer saber, e o Adelino? Não, e o Segismundo?
Como é que ele está se comportando frente a essa dificuldade? Herculano, então olha agora, está falando o nome daquele que procurou Alexandre, né? Herculano, o mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, porque olha isso, até voltando a lembrar dessa questão. O Segismundo matou por amor a mãe dele agora. Então, o Adelino cultiva, né? Constrói pensamentos de ódio e ciúme para cima do Segismundo. Então, no começo, o Segismundo estava super animado para poder resgatar isso daí. Mas agora que o rival faz esse tipo de barreira, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, quer dizer, ele está esquecendo daquilo que ele assumiu de compromisso, porque no plano espiritual, os arrependimentos, os remorsos, os sofrimentos vêm. Depois, com o auxílio da espiritualidade, se esclarece, faz planejamentos, faz promessas, mas agora com essa dificuldade ele já está se esquecendo daquilo que ele estava prometendo, do que estava planejado, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. Então o Segismundo está se sentindo sem capacidade, ele está se sentindo sem forças, fala assim, eu não vou conseguir. Olha como é, aonde eu vou nascer. Quem é que vai ser meu pai? Vai ser esse que vai agir com ódio para cima de mim? E aí começamos a entender a agressividade de muitas situações aqui encarnadas, né? De cenas que essas reencarnações são um sucesso, consegue se vencer através do amor paternal e filial, mas cenas que ainda se perpetuam essas dificuldades. De outras vezes, enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta, e nesse quadro negativo, nesse estado negativo, subtrai-se a nossa cooperação eficiente. Então ele está fugindo. Segismundo está fugindo com medo de fracassar, com medo do que ele vai enfrentar nessa nova encarnação. Mas tudo fruto do quê? Do seu próprio passado. O visitante fez ligeira pausa e acrescentou com inflexão de rogativa. Não poderá você ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos. Então, olha como o Alexandre tem um papel importante para tentar resolver esse assunto. O Alexandre, de alguma maneira, era muito amigo dos dois, tanto do Adelino quanto do Segismundo. Houve o crime entre eles, mas o Alexandre tem um carinho e tem, inclusive, uma influência positiva para com os dois. Por isso que o Herculano aqui está buscando a ajuda do Alexandre e pedindo: você não pode ajudar a gente? Quem sabe a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino. Então, olha lá, o Alexandre iria tentar conversar com o Adelino para que ele se lembrasse, porque o Adelino também aceitou a reencarnação e poder receber ele como filho. Mas isso no mundo espiritual é uma coisa. A hora que a gente encarna, as coisas mudam. A gente sabe disso. A gente viu o exemplo do início do livro Mensageiros constantemente. Quantas reencarnações planejadas e a hora que entra na carne, fracassadas. Então aqui, agora pedindo que o Alexandre se aproxime do Adelino e convença ele de continuar no propósito de receber aquele filho, que foi o seu assassino na vida passada. E aí o Alexandre, conte comigo, respondeu, né? Redarguiu o orientador, atenciosamente. Farei quanto estiver em minhas possibilidades para que não se perca o ensejo em curso. Então eu vou fazer tudo possível para que não percamos essa oportunidade que nós planejamos, ou que planejaram, né? Ante o sorriso de satisfação do outro, Alexandre concluiu.
Na próxima semana estarei a seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema da reaproximação. Estejamos confiantes no auxílio divino. Então ele vai ajudar, mas não é imediatamente. Olha como também no tempo, no mundo espiritual e no mundo nosso aqui dos encarnados, as coisas levam tempo para acontecer. Mas ele falou, eu vou ajudar e vamos contar com o auxílio do mais alto para que a gente possa interceder nesse sentido. Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. A sós, com o mentor devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que se me deparava. Nunca tivera a oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação. Então, André Luiz, mais uma vez, está querendo aprender, aproveitar as oportunidades. E pelo que a gente vem entendendo, o André Luiz está acompanhando o Alexandre, mas não é em tudo. Ele também tem os seus compromissos, porque tudo que ele vai fazer, ele até pergunta: eu posso? Eu gostaria de aprender, gostaria de estar junto. Eu nunca acompanhei de perto um processo de reencarnação. E aí ainda acrescenta, né? Além de nunca acompanhar isso, fala assim: estudando os ascendentes espirituais nas questões da embriologia. Olha o que ele está querendo dizer. O André Luiz está querendo entender como é que acontece muitas vezes as características espirituais que vêm daquele espírito influenciando na genética, por exemplo, de um novo feto que está se formando na barriga de alguém. Porque a gente sabe que tem a genética tem um papel fundamental com uma série de bagagens que trazemos do corpo, da família, dos nossos pais e tudo mais, mas a gente também sabe que não é só isso. Nós somos formados por características genéticas e o que a gente traz de bagagem do nosso espírito. E o André Luiz quer ver isso também. Eu quero ver de perto como é que funciona uma reencarnação, estudando o que se traz espiritualmente nas questões da embriologia, da formação de um novo ser. Isso é muito interessante. Isso faz a gente pensar uma série de coisas. Não seria interessante para mim utilizar a experiência? Nesse propósito, dirigi-me ao instrutor, sem abordar, porém, a minha pretensão em sentido direto. Então, nesse sentido, ele fez a pergunta para o Alexandre, querendo saber se realmente ele tinha permissão para isso. Notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Longe estava de pensar no mundo na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. Então, ao exemplo do que foi o capítulo anterior, ele já ficou surpreso como os espíritos são requisitados. Quantas tarefas eles têm para nos ajudar. E agora ele está falando, e eu estou impressionado com mais essa função que estão te chamando para poder ajudar. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria a qualquer mortal. Porque a maioria dos mortais, né, não querem trabalhar muito, querem descanso. Quer ganhar na loteria para não precisar trabalhar. E aí a gente vai vendo com o estudo desses livros que o mundo espiritual, para quem evolui, é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Né? Então a gente vai ter que pegar gosto em ser útil, em ajudar, resolver assuntos, contribuir aqui e ali com qualquer situação. Não estagnação. Né? Então foi o que ele falou, a extensão de serviço no nosso campo de ação assombraria qualquer mortal. Sem dúvida, respondeu o mentor atencioso. Os trabalhos se desdobram em todas as direções, ali no mundo espiritual. Tanto é que o próprio Alexandre está sendo chamado para um trabalho que nem é da função dele. Mas ele pode ajudar, porque ele tem uma série de qualidades desenvolvidas e ele tem uma característica importante nesse caso. Ele é amigo dos dois que estão tentando fazer esse reajuste. Então, como que é que se faz? Não é se chama um amigo para tentar fazer a conciliação entre as partes, muitas vezes, de uma briga entre duas pessoas?
Então, o pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da, o da aproximação fraternal. Esse é um dos maiores problemas da felicidade humana, como eles estão falando aqui. Porque quando a gente cria um problema com outra pessoa, a gente entra numa infelicidade, numa zona de sofrimento por conta do desajuste. E a aproximação fraternal é a solução. Então, enquanto eles não conseguem fazer essa aproximação, ambos os lados sofrem. E às vezes até outras pessoas sofrem também envolvidas com essa situação. Então, a aproximação fraternal, o perdão recíproco. Então, duas almas que se criaram problemas, seja lá qual for o motivo. Está dando o exemplo aqui do Segismundo que matou o Adelino, mas pode ser qualquer tipo de desavença, de desentendimento entre dois seres humanos. E um não perdoa o outro, e esse problema se arrasta, além da vida física, com a necessidade de se corrigir pelo perdão recíproco em novas encarnações, ou no mundo espiritual a gente consegue isso, ou na própria vida, ainda quando é tempo, ou se nada disso ainda for possível, em novas circunstâncias, novos corpos, mudando-se as configurações, então onde é pai vai filho, onde é amigo, onde é esposa, muda tudo. E aí se consegue, através disso, sensibilizar e aproximar criaturas que tinham problemas no passado. Vocês se lembram no caso ali do nosso lar, que a mãe do André Luiz falou sobre o pai dele? Que ele ia voltar com as amantes como filha dele. Então não tem regra. A gente está vendo aqui que agora o assassino é filho do casal. A espiritualidade superior, como ele falou, com a aprovação da espiritualidade maior, é que se desenha o que é necessário para aquele caso, para aquele grupo, para aquela encarnação. Mas para resolver o quê? Essas desavenças. Então, onde existe afastamento entre dois seres, filhos do mesmo Pai, Criador, a aproximação desses dois. O perdão, favorecer ao perdão recíproco. A semeadura do amor. O que é uma nova encarnação? Fazendo essas pessoas experimentarem esse afeto consanguíneo. É a semeadura do amor entre aqueles dois seres. Por mais que aqueles seres ainda possam ter desavenças, porque a gente vê aqui nos noticiários, às vezes, exemplos de pai que maltrata filho, de filho que mata pai. A gente vê isso, infelizmente. Mas apesar ainda desses endurecimentos que esses espíritos carregam, existe um sentimento que brota no útero de uma mãe ou no cuidado de vida de um pai. Então, essa é a semeadura do amor. Essa é a bênção da reencarnação. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ficar fascinado com a providência divina, inclusive na questão da reencarnação, trazendo possibilidades de reajustes. E ele termina esse comentário aqui, ó, falando sobre isso, né? A aproximação fraternal, o perdão recíproco, a semeadura do amor, através da lei reencarnacionista. É só uma reencarnação que muitas vezes é capaz de desfazer uma série de nós, de problemas criados espiritualmente entre duas almas. Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. Quer dizer, casos como esse existem inúmeros. Quantos assassinatos não existem na Terra? E como que eles vão se resolver? Se não resolverem se perdoar por entendimento e sentimento mais elevados no mundo espiritual. Através disso. Então esse caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Então, apesar do que a gente já está aprendendo aqui, não vamos achar que a gente fechou esse assunto, que é tão simples assim. Eles estão resumindo para a gente entender. Basta, todavia, recordar que ele,
Adelino e Raquel são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia, ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. Então, Alexandre está confirmando isso, né? Quando eu estava nessa última encarnação na crosta, nós vivenciamos essa tristeza e esses três eram os personagens principais dessa tragédia, como de inúmeras tragédias. E então um plano reencarnatório para poder conseguir consertar tudo isso. Em seguida, a uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio. Segismundo, do crime. E Raquel, do prostíbulo. Então, olha só. Não querendo simplificar, porque ele mesmo citou ali. Não é tão simples assim para a gente resumir em poucas palavras, mas se a gente quiser sintetizar para que todos entendam, Adelino foi vítima de um homicídio, Segismundo foi o criminoso e a Raquel terminou a sua encarnação num prostíbulo. Porque Segismundo desviou ela. De alguma maneira instigou ela a fugir do sagrado matrimônio que ela estava envolvida. Desencarnaram. Cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Então, nesse contexto, depois de desencarnar, imaginem o sofrimento, o desespero, o ódio envolvido entre esses três, que fez com que eles ficassem, não cita quanto tempo, mas fala que são vários anos no umbral, nas zonas inferiores, mais abissais ou não, não sabemos, mas é claro, situações como essa levam esses indivíduos para as zonas mais baixas ali. E mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, como a gente vê inúmeras vezes, o auxílio por pessoas amadas. A pessoa que está sofrendo às vezes dá uma brecha, mas são os que amam que retiram essas pessoas lá do fundo. Então, mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Então, depois de tudo isso, Adelino e Raquel têm a permissão de uma nova encarnação e vão ser marido e mulher de novo, mas para refazer o que naquela encarnação tinha bagunçado. Mas, olha agora, ainda essa conclusão, né, do Alexandre. Como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização. Olha isso como é pesado, né? Como acontece quase sempre, então a gente não vai falar que isso é regra. Existem os que triunfam, que conseguem, mas a maioria prometem, mas na hora de fazer, fraquejam. Porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. Esse é o erro da maioria de todos nós, quando a gente pensa nas nossas fraquezas, nos nossos pontos fracos. Porque a gente veio aqui, é claro que para continuar evoluindo no que a gente já tem de virtude, mas principalmente para corrigir no que a gente tem de sombra. E é nesse ponto que a gente geralmente não quer mexer. Porque a gente está apegado mais aos nossos desejos, aquilo que satisfaz as nossas vontades e desejos, do que entender a compreensão da vontade divina, do que compreender a vontade divina com relação a essa nova oportunidade. De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Quer dizer, o Adelino já foi instruído, já recebeu uma nova chance, mas agora, num corpo, ele está voltando a negar o perdão. A matéria faz com que a gente coloque à tona o que a gente tem muito de fraqueza. Até porque a gente é colocado instintivamente a reagir
com as nossas virtudes. Se a gente tivesse um livro todinho descrito do que a gente tem que fazer ou não tem que fazer, a gente iria fazer por obrigação e não porque nós melhoramos. Então é por isso que muitas vezes a gente não se lembra do que fez no passado. Se a gente lembrasse, ia ser mais fácil, ia, mas não ia ser sincero. Não ia ser porque a gente realmente se transformou. Ia ser porque a gente não quer sofrer no mundo espiritual. Mas não porque a gente conseguiu trabalhar o nosso espírito no íntimo. E a gente só vai ver a gente ser trabalhado quando a gente é submetido a uma dessas situações que nos desagradam e a gente reage bem. Reage de acordo com esses princípios divinos, né? Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Então, olha isso. Isso é realmente algo que chama a nossa atenção, né? O Adelino nem recebeu o filho ainda no corpo de um bebê. Ele já está repelindo espiritualmente a aproximação desse espírito. Às vezes a gente sonha, né? Com monstros que a gente não sabe quem são. E muitas vezes esses monstros são aqueles que nós tivemos desentendimento no passado. E ele, Adelino, agora já está repelindo. Eu não quero. Não quero perdoar. É o que ele está fazendo. Sempre o velho círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre, e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e edificação. Então, olha isso. Quando a gente está fora do corpo, com entendimento de tudo, a gente se enche de promessa. Então, fala, vou ser fiel ao que eu estou propondo, vou crescer, vou aprender. Mas, tão logo se apossa do tesouro, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Então, esse é o drama da humanidade, lidando com os seus problemas, né, com os seus pontos ainda negros, né, que nós carregamos dentro de cada um de nós. Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida: buscarei, porém, chamá-lo à recordação dos compromissos. Então, o que o Alexandre está deixando claro é a realidade do que acontece, mas ainda assim ele fala: eu vou lá, vou conversar com ele, vou relembrá-lo dos compromissos que ele disse que tinha assumido, por entender que era melhor. Nesse interim, entendendo que a oportunidade era preciosa, roguei humilde. Se me ia possível acompanhá-lo, creio que aproveitaria muito. Poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para meu benefício pessoal. Ignoro até quando ser-me-á permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Então, eu não sei até quando eu vou te acompanhar, né, Alexandre? Eu, o André Luiz falando, né? Me deixa estar junto também para eu aprender com relação a essa situação. Alexandre sorriu compassivo e falou: não tenho objeções. Entretanto, não creio que deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Então você pode vir, André, mas você vai ter que entender um pouco mais sobre o assunto para você aproveitar melhor. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Então, olha isso, falando do setor lá no nosso lar, aonde tem esse planejamento das reencarnações, que fica junto ali no Ministério do Esclarecimento. Então, quando a pessoa é esclarecida, ela toma conhecimento, aí ali, com base nesse conhecimento e com o auxílio do alto, eles planejam uma nova oportunidade para se resgatar, para se corrigir, para se edificar, né, para crescer. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. Então, como o Alexandre falou, daqui uma semana ele vai estar lá, né? Então ele falou para o André Luiz: vou te levar num lugar ali no nosso lar. Alguns dias antes da gente fazer esse trabalho, você vai
receber instruções. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Agora, então, ele vai falar para a gente uma coisa que é importante a gente entender. Porque ele vai descrever um pouco como é que funciona esses planejamentos reencarnatórios. Então, existe um planejamento. Existe toda uma organização. Mas isso é assim para todas as pessoas? Para todos os espíritos, dos mais evoluídos, dos mais esclarecidos, dos mais despertos de consciência ou não, para os mais embrutecidos? É tudo igual? A gente vai ver que tem uma certa diferença. Ele fala que grande percentagem das reencarnações se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Então tem uma série de coisas que acontecem na nossa vida, ou encarnações de algumas pessoas, que estão dentro de um padrão que, independente do que aconteça, vai ser recurso para crescer, para evoluir. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Então, olha isso, né? Tem um tanto que não obedece a esse padrão. Elevando-se a alma em cultura e conhecimentos, e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Então, olha isso, num padrão mais baixo, existe um molde geral. À medida que a gente vai evoluindo culturalmente, intelectualmente, e vamos tendo noção das responsabilidades, as reencarnações são mais elaboradas. Uma série de detalhes são pensados para que se aconteça naquela encarnação. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Então, olha isso, um planejamento de uma reencarnação de um missionário, por exemplo, como um Chico Xavier, existe uma série de detalhes que os planos mais elevados traçam. Trabalhadores, missionários. Agora, uma grande maioria que veio aqui para ser submetida às dificuldades, à necessidade de suar um trabalho na vida para poder começar a aprender, é um padrão geral. E aí o Alexandre, quando fala isso, né? O André Luiz fala, as explicações eram sedutoras e relevantes. E compreendendo a importância dos esclarecimentos para o meu pobre espírito, Alexandre continuou ainda. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas aqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Então, olha o que ele está falando. Esses trabalhadores, porque ele falou dos trabalhadores missionários. Os missionários são aqueles que já estão realmente num plano mais elevado, mas os trabalhadores que o Alexandre está falando não são tão elevados assim, não são completamente bons e redimidos, mas eles já têm uma quantidade de qualidade, de virtudes que coloca eles numa situação de necessidade de planejamento mais elaborado. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito. Então, tem trabalhadores que têm uma série de qualidades, mas têm débitos. Mas com valores de boa vontade. Então, olha como existem espíritos, porque a gente costumava separar os espíritos bons e ruins, né, os maus. E não é bem assim. Existem espíritos que estão evoluindo, têm uma série de qualidades, têm boa vontade, mas têm débitos do passado. Então, com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Então, olha o que isso quer dizer. À medida que a gente evolui, a gente tem planejamentos mais elaborados
E a gente, dependendo do nosso grau de responsabilidade, a gente começa a poder fazer escolhas sobre a nossa reencarnação. Não é uma imposição somente. Para os espíritos mais embrutecidos ou mais ignorantes com relação ao conhecimento da verdade, são reencarnações impostas. Mas para outros, esses espíritos com débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, têm o direito de influir sobre os fatores da sua encarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Isso é inclusive, uma resposta dos espíritos ao Allan Kardec, porque fala assim, mas então se eu tenho o direito de escolher, eu acho que eu vou querer uma encarnação mais leve. Eu não vou querer sofrer tanto. Mas justamente pelo espírito já ter consciência e querer progredir, que ele entende que às vezes uma encarnação mais difícil não é tão agradável, mas é melhor para ele espiritualmente. Ele vai conseguir superando aquela dificuldade, dar um passo acima e aí conseguir ajudar uma multidão que ele tem às vezes até a vontade de ajudar. Então, claro que nem sempre tais alterações, que então esses espíritos têm o direito de influenciar, se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Então, tem espíritos que escolhem, sim, uma vida com uma série de dificuldades. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção da responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. Então, para os espíritos que caíram, que caem, que fracassam, ali se mostra uma imperfeição daquele espírito. E ele sabe que só restaurando e corrigindo é que ele vai conseguir viver em algum dia num ambiente celeste, num ambiente onde existe a felicidade verdadeira. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. Quer dizer, nós vamos ter um certo poder sobre escolhas, sobre decisões, sobre liberdade do que a gente vai fazer ou deixar de fazer numa próxima encarnação, no mundo espiritual. Mas leva tempo para que a gente consiga harmonizar essa capacidade de utilizar a responsabilidade, como ele fala assim, querendo que o André Luiz entenda essa questão da responsabilidade. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável. Então, olha isso. Séculos para iluminação. O que é iluminação? Porque às vezes a gente acha que a gente, por adquirir conhecimento, a gente já é iluminado. E não é verdade. Existem inúmeras pessoas que sabem muito, mas não são luz. Ainda usam o conhecimento para treva. Então, séculos são exigidos para adquirir-se a iluminação íntima. Porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Então a gente vai ter que crescer, como também diz a espiritualidade, com as duas asas que nos vão levar lá para cima. Uma é a asa do conhecimento, da razão, do raciocínio. Mas a outra é a asa da bondade, do amor
verdadeiro fraternal que Jesus nos ensinou. Se a gente não caminhar nesse sentido, de maneira equilibrada, harmônica, a gente não sobe. Então, a luta já começou. E quanto menos tempo a gente perder, melhor para todos. Para nós e para quem a gente quer, inclusive, ajudar. Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma. Exclamei, vivamente impressionado. Então aí o André Luiz, com tudo isso que o Alexandre falou, o próprio André Luiz concluiu. Se nós vamos ter que conseguir construir essa iluminação, e não é numa única encarnação que a gente consegue fazer isso, é fato. Por isso, as inúmeras lutas e encarnações da alma, reencarnações da alma, que fazem a gente poder conseguir vencer. E aí o André Luiz conclui isso e fala, né, exclama, impressionado. Sim, continuou meu amável interlocutor, temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio. Quer dizer, a forma da gente conseguir alcançar isso é através da reencarnação. Por isso Jesus falou para Nicodemos: se não nascer de novo, você não vai entrar no reino do céu. Isso está na Bíblia, no Evangelho. E muitas religiões não entenderam como poderia ser entendido, que é a mais pura realidade. Então, a reencarnação é o meio da ascensão espiritual. A educação divina é o fim. Quer dizer, nós vamos ser educados divinamente. E através da reencarnação, que é o meio que nós vamos chegar nesse fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evoluem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhe outros não menos importantes. Então, olha o que ele está falando. Se tem muitos evoluindo, né? Uma grande parcela da humanidade, nós mesmos muitas vezes podemos ter valores, mas nós estamos voltando para ainda adquirir outros que nós não temos. Então, não adianta a gente se apoiar em alguma qualidade achando que vai chegar lá em cima rapidinho. Nós vamos ter que ir e vir até conseguir resolver todas as nossas imperfeições. Porque esse é o mundo dos anjos. Esse é o reino dos céus. Daqueles que conseguiram chegar nesse nível. E não que vão conviver lá sem merecimento, junto de espíritos que evoluíram através desse suor. Então nós todos estamos aqui indo e vindo, indo e vindo. Mesmo que possuímos alguns valores da vida, mas faltando outros, que não são menos importantes. Então eu posso ser bondoso, mas eu sou intolerante. Eu posso ter uma qualidade, mas não ter outra. E enquanto eu não conseguir trabalhar todas as qualidades, eu ainda vou estar sofrendo, porque toda imperfeição que a gente carrega é motivo de sofrimento para nós mesmos. Então assim se dá o processo da evolução do nosso espírito. Colocando espíritos em situações diferentes, em reencarnações, com uma como rico, outra como pobre, uma como morador num lugar totalmente diferente, outro como aquele que comanda, outro que obedece. E essas vidas são alternadas como se fossem disciplinas de uma escola. Imaginem que a Terra é a nossa escola. Quando a gente vai para a escola, no quarto ano, a gente tem uma série de matérias. Se a gente não passou naquela matéria, a gente volta para poder aprender aquela matéria. E então a gente vai sendo trocado de professor, de classe, de seja do que fazer até que a gente aprenda aquela matéria. E assim é a educação do nosso espírito. E aí ele falando isso, né?
Identificando minha dificuldade para compreender o ensinamento de maneira integral, meu orientador voltou a dizer. Quer dizer, o Alexandre percebeu que o André Luiz ainda não tinha entendido muito bem. Embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Quer dizer, embora você tenha sido médico, alguma coisa de religião você aprendeu, não é? Sim, sim, retruquei. Tenho as minhas recordações nesse sentido. Aí o Alexandre volta. Então, pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivo de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Isso também é passagem do Evangelho. Jesus fala isso para os discípulos. Se os seus olhos, se as suas pernas, se os seus ouvidos forem motivo de escândalo, é melhor que eles sejam cortados para poder entrar no reino dos céus. E como que se corta isso? Voltando às situações que trabalham e aperfeiçoam isso. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do Espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores? Quer dizer, se é ali que eu falho, não é ali que eu vou voltar para poder fazer a lição de novo? Aquilo ainda é motivo de desgosto para mim. Então eu vou voltar para trabalhar naquele ponto. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com os seus esclarecimentos amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. Então, é por isso que existe um planejamento. É por isso que existem espíritos habilitados a entender qual situação é mais favorável, por mais que a gente não goste. Porque olha isso, quando a gente não entende, a gente é submetido a uma prova difícil. Quando a gente entende, a gente não precisa ser imposto, a gente escolhe. O espírito esclarecido e já responsável e consciente, ele sabe, ele está vendo claramente lá do lado de lá o que é que fez ele sofrer, o que é que agora é necessário para que ele cresça. Então, quer um exemplo? O próprio Emmanuel, que tem uma série de livros através do Chico. No livro Há 2000 anos, conta a história quando Emmanuel era um senador romano, cheio de pompa, de orgulho e de mandava, era muito imperativo nas suas decisões e tudo mais. Quando ele se converte, começa a entender que ele estava errado, ele desencarna já compreendendo que ele estava errado, no livro Há 2000 anos. Logo em seguida, a próxima encarnação dele é retratada num outro livro que se chama 50 anos depois. Emmanuel vem como escravo. Então, no poder, lá embaixo. Para que ele possa aprender na pele o que ele fez em outras pessoas, recebendo de outras pessoas. E isso não é punição. Isso é fazer com que aquele espírito consiga trabalhar o que ele tinha dificuldade. E aquilo faz com que ele ganhe humildade, porque ele já tem esclarecimento, ele já tem uma série, um nível de consciência que já facilita para ele. Então, existem planejamentos reencarnatórios para cada vida que começa aqui no nosso planeta. Algumas, como a gente aprendeu, são em circunstâncias mais gerais e outras mais específicas. Então, coisas que a gente passa na nossa vida, a gente é incrível como por mais que a gente fuja, a coisa volta.
A coisa de novo parece que está se apresentando na nossa vida. Por quê? Porque Deus está punindo a gente? Não, porque a gente não aprendeu aquela lição ainda e a gente só vai passar dela quando a gente aprender. E enquanto a gente sofre, é porque a gente está reagindo contrário ao aprendizado. Quando a gente se coloca disposto a aprender, é o que ele vai dar de exemplo mais para frente. Mas hoje já está bom por aqui. A gente encerra aqui, né, no item 2, a gente vai entrar no item 3 na semana que vem. E aí temos muita coisa ainda para ver nesse capítulo, é muito legal, mas fica para o domingo que vem. Eu acho que assim, já ficou um pouco diferente esse capítulo do que a gente estava vendo, né? Tem muita informação. Eu não sei se ficou claro, se ficou dúvida, ou se alguém quer acrescentar alguma coisa. Por favor, se alguém quiser falar, só abrir aí. Se não, então vamos refletindo durante a semana, né? Para que a gente. Vou dar só uma dica, uma sugestão de um livro que fala um pouquinho sobre uma encarnação que traz ascendentes espirituais em uma nova encarnação no feto, né? Quando o corpo está se formando, o espírito começando. O livro Pensamento e Vida tem um capítulo que chama Corpo. E ele fala um pouquinho de como é esse processo, de características que vêm da genética e características que vêm do espírito, para se formar a nossa personalidade nessa encarnação. E é bom que a gente entenda uma coisa. Muito do que a gente traz de bagagem espiritual, ela vem mais intensamente na época da adolescência. É por isso que a adolescência vive uma série de conflitos. Quando o espírito entra como criança, a criança ainda está muito flexível, suscetível às novas impressões que aquela nova vida vai dar, suscetível à educação que ela vai receber, porque naquele ambiente familiar ela foi planejada para nascer. Só que quando chega a adolescência, além dos hormônios que fazem uma série de transformações no corpo, existe a bagagem espiritual que aflora. Então tem muita coisa que a gente percebe que vem e a gente não sabe de onde. E vem dessa bagagem espiritual que a gente carrega. Seja ela virtuosa ou seja ela sombria. A gente vem à tona e é nesse momento que a gente vai também começar a fazer as escolhas. O que eu vou manter? O que eu estou recebendo ou o que eu estou trazendo? Tem coisas que a gente traz que às vezes é melhor, tem coisas que a gente traz que às vezes é melhor que deixe para trás. Então, esse conflito ou esse processo também faz parte da maravilha divina, né? Do nosso aprendizado, do nosso crescimento espiritual. Certo? Então, acho que fica muita coisa aí para a gente já pensar nessa semana. Então, boa noite para todos. Uma ótima semana. Até domingo que vem. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Boa noite. Boa semana Tchau, para todo tchau. mundo.